Bom, gente, vamos começar mais uma edição do programa JB. Hoje eu estou num lugar especial. O programa está completando 25 anos e ao longo desses anos, né, nós colecionamos histórias, amizades e acompanhamos o crescimento de muitos empreendedores da cidade. Eu estou ao lado de Ludmila Rossi. Ela é CEO do Juice Hub, que foi inaugurado agora durante a pandemia. Vocês devem lembrar da MKT Virtual. Acho que foi a primeira empresa, é isso, do grupo? Exatamente, foi a nascente de tudo isso. Isso há 21 anos atrás. 2001. A gente estava lá trabalhando com nova economia, inovação há tanto tempo atrás. E a partir daí foram nascendo outras empresas. Hoje são quantas? Hoje no grupo, no total, a gente tem 5 empresas, que é a MKT Virtual, a Mocotó Filmes e Histórias, a Mucutu Tecnologia, o Juice Santos, que muita gente não sabe, né, que tem uma relação com a gente, e agora, inaugurado em dezembro de 2021, o Juice Hub. Legal, vamos apresentar esse espaço sensacional, maravilhoso, são mais de 700 metros quadrados, não é isso? É um espaço compartilhado? O Juice Hub, ele nasceu como um hub de inovação, né? Então, um hub de inovação, ele mistura muitas disciplinas e muitas coisas diferentes. Então, a primeira é comunidade, que é o mais importante para a gente, que são as pessoas, né, que vêm aqui e utilizam esse espaço compartilhado. A outra coisa é o conteúdo, né, o que se faz dentro de um hub de inovação, essas trocas, essas pontes de conhecimento e de networking. E, por fim, o próprio serviço de coworking, né, que é basicamente você compartilhar um espaço de trabalho, um espaço de convivência, para a partir daí você não ter tantos desafios no seu negócio, né? Algumas pessoas encaram o desafio, o espaço compartilhado, como uma estratégia para redução de custos, mas hoje, especialmente depois da pandemia, a gente vê como algo muito além disso, né? É uma estratégia realmente de marketing, de crescimento de negócio, de compartilhamento de informação e, por acaso, também compartilhamento de espaço físico. Essa entrada é sensacional, né? Nós temos aqui uma piscina, é isso? O Daniel Cardoso é o arquiteto, né, responsável por muitas das ideias que estão aqui. E essa foi uma ideia no final da obra. A gente já tinha feito esse balcão que imitava uma piscina. A gente parou aqui na frente e falou, e se tivesse uma escada, né? Então eu falei, Daniel, você sabe que eu sou uma das poucas clientes malucas, né, que toparia isso. E ficou sensacional. É quase uma instalação artística, né? Exatamente. E logo em frente você tem um lounge aqui super bonito. Exatamente. Também, né, o lounge ele tem várias características interessantes que unem o moderno com o retrô, né? Então, a gente tem poltronas que foram restauradas, né, foram concebidas por mim, né? Eu achei as poltronas, imaginei como elas ficariam. E também sofás mais modernos, uma estante super legal feita pelo Leonel também. Então esse é um conceito que a gente imaginou. Bom, e aqui ao lado direito, assim que você entra, você tem uma estação de trabalho? Nesse espaço com as mesas iluminadas, né? Essas mesas têm uma história muito legal também. Mas nessas mesas iluminadas, né, que o pessoal, são as mesas luminárias, a gente tem 36 posições de trabalho. E além delas, a gente tem espaços um pouquinho mais reservados, que é o que a gente chama de baias, que são 26. No total, a gente tem 62 posições aqui dentro, além das salas de reunião, são 8 espaços para reunião, e além disso, as salas privativas, além das varandas e das áreas externas, que são minhas verdadeiras paixões. Sem dúvida. As salas comportam até 4 pessoas? Isso, exatamente. Você tem outras salas menores ali, reservadas, né, para as pessoas que quiserem fazer um call, é isso? Na verdade, é aberto para a nossa comunidade, mas um dos maiores desafios dos ambientes compartilhados é a mistura de privacidade com conforto sonoro, com compartilhamento, né? Então, esse é o grande desafio. Então, a gente criou 3 cabines que são abertas à comunidade, e aí todo mundo que for membro aqui pode utilizar essas cabines justamente para dar esse conforto sonoro para as pessoas e manter a privacidade em algumas informações, né? Que isso é muito importante. Bom, e o nome das pessoas que frequentam o Juice Hub, você chama de membros? São os membros. São os membros. Exatamente. Por que a gente usa esse nome, né? Porque basicamente a gente entende o espaço e a plataforma Juice Hub como serviço. É o espaço como serviço. Então, um dos desafios que a gente tem aqui em Santos, que é uma cidade que ainda não está muito acostumada, né, com isso, é que a gente não tem aqui o conceito de posse, e sim o conceito de acesso. Então, a partir do momento que você é membro do Juice Hub, você tem direito ao acesso. Não é que uma mesa é sua,
né? Então você acessa o espaço, trabalha de onde quiser, usa as cabines, usa as salas de reunião, usa as varandas, mas o conceito realmente é do acesso ao espaço. Exatamente. Tem uma loja também, né, das camisetas. Exato. As camisetas fazem parte de que empresa? Do Juicy Santos. Juicy Santos. Com a minha sócia, Flávia Saad, a gente criou essa linha de camisetas em 2018 e viraram um grande uniforme. Eu falo que é como o santista transforma o amor dele por Santos em algo visível, né? Exatamente. Porque ele tem orgulho de usar. Vai presentear um amigo que mora fora, leva uma camiseta. Exatamente. Tem uma coisa que eu e a Flávia, a gente fala que tem camiseta do Juicy Santos em todos os continentes do mundo, exceto na Antártida. Que legal. A parte externa que você falou também, agora tem um espaço ali bacana, onde rola um happy hour aí nos finais de semana. É o Juicy Café, que é aberto ao público. Isso é muito importante, que às vezes o pessoal não entende, mas como assim tem um café lá dentro? Tem um café lá dentro. Se você vai para Nova York, você tem um monte de prédio que você pega o elevador, você vai lá em cima, tem um restaurante. É o mesmo conceito, não só em Nova York, várias outras cidades, Barcelona tem muito isso, mas é o mesmo conceito aqui, é um espaço aberto ao público, que é o café, e um espaço privativo só para quem é membro, que é aqui o espaço de coworking, etc. E a ideia também é fazer eventos aqui, né? A gente está fazendo agora eventos que ainda são eventos reduzidos, né, mas tem uma trilha de conteúdo bem interessante, né, tanto ligada à nova economia quanto ligada à cultura local mesmo, né? Então, o que já aconteceu aqui nesse curto espaço de tempo, né? Desde palestras com um geógrafo, que é o Adriano Lisiero, para a gente entender um pouco melhor a nossa região, encontros de networking de negócios, né, para que empreendedores acabem se conectando, palestras e lives de marketing digital. Então tem muito conteúdo, é uma trilha de conteúdo muito extensa, mas tudo ligado ao pilar de inovação e da nova economia. Que legal. E quem são esses membros? São profissionais liberais de vários segmentos, é isso? Eu fiquei muito surpresa, porque acho que as nossas primeiras clientes foram 2 advogadas maravilhosas, que são profissionais de direito, mas que estão ligadas à inovação e à nova economia, né? Além disso, tem profissionais de marketing digital, tem empresas, né? Por exemplo, a gente tem uma parceria com uma plataforma chamada Beer Coffee. Empresas como iFood, Creditas, Nubank usam, né, espaços compartilhados como o Juicy Hub, por exemplo, né, e acabam usufruindo desse espaço. A MKT Virtual é uma das nossas clientes, né? É engraçado porque são sócios, né, iguais, mas uma empresa é cliente da outra, e alguns profissionais autônomos, né? A gente tem aqui desde profissionais de coaching, que às vezes usam as salas, né? Eu já tive um caso de um médico que queria um lugar para estudar e veio passar alguns dias aqui com a gente. A gente teve casos de executivos que não moram no Brasil e estavam visitando a família em Santos e passaram aqui 1, 2 semanas com a gente. Tem muita história legal que se cruza aqui no Juicy Hub. Edmila, como é que você percebeu essa necessidade, essa tendência, né? Que eu acho que esses espaços são uma tendência hoje em dia, embora sejam poucos no Brasil ainda. O Brasil hoje, em termos de mundo, né, até 2021, ele tinha só 2% do mercado global de hubs e coworkings, vamos chamar assim. Mas é um movimento que é uma tendência muito forte, crescente, vai acelerar, né, depois que a pandemia acabar. E eu confesso que eu flertei com esse mercado em 2010 e eu fui visitar alguns espaços em São Paulo, mas eu vi que eu fiz até uma brincadeira na época, se o mercado em São Paulo está assim em 2010, em Santos só vai acontecer em 2025. Aconteceu em 2025, mas aconteceu em 2021, né? E já também com todo mundo muito mais maduro e preparado, né, para esse tipo de serviço, né? Eu sempre comparo muito a Netflix. Antigamente a gente tinha a fitinha VHS, depois o DVD em casa, né? E hoje a gente não quer mais ter isso em casa, a gente quer pagar Netflix. A mesma coisa com o escritório e com o espaço físico. Então foi essa nossa grande visão depois de 2021, baseado nas nossas próprias empresas, né? Por que a gente vai ter um escritório, se preocupar com todo o serviço de facilities? Cara, eu tinha um escritório em São Paulo, eu subia a serra preocupada se tinha café e papel higiênico para o meu cliente. Então eu não quero mais ter esse tipo de preocupação. Eu quero chegar com o meu laptop e com o meu cérebro, fazer o meu trabalho, socializar com pessoas interessantes para o meu negócio, para a minha vida e ir embora, né? Então eu acho que esse foi o grande paradigma que talvez a pandemia tenha trazido para a gente, assim, de uma forma muito mais rápida e acelerada. E você iniciou esse processo durante a pandemia? Em abril de 2020, assim, a primeira ligação que eu fiz para o Daniel Cardoso, que é o arquiteto, eu liguei para ele e falei assim, tô com uma ideia, assim, não sei se vai acontecer, não sei
se eu vou ter dinheiro para te pagar. Foi exatamente assim, no empreendedorismo da vida real. Mas, cara, eu quero saber se você quer embarcar nessa comigo. E ele é um cara que vive viajando, que está sempre de olho nas tendências. Ele foi muito parceiro e falou, vamos nessa. E a gente desenhou, e assim, a gente passou muitas horas, assim, fazendo brainstorm. Não foi só, eu falo que o envolvimento dele não foi só na arquitetura, né? Foi no negócio em si, que foi muito importante pra gente. Ludmila, é muito bacana, você e o Maurício Matias, né, sócios, eu acompanho desde o início, sempre empreenderam, são conectados e trouxeram esse empreendimento maravilhoso aqui para a nossa cidade, né? Mas a ideia é ir muito mais além. A ideia de criar o Juicy Hub foi ir muito além do espaço físico, né? Então eu não montei isso aqui para ser dona de um coworking, a realidade é essa. O Juicy Hub desde o início é um negócio de impacto e a gente entende hoje, até pela nossa vivência com a MKT e com as empresas do grupo, que existe um grande gap. A gente tem no Brasil milhões e milhões de pessoas desempregadas hoje e de um lado a gente sente que na nossa área, na área da nova economia, de inovação, é muito difícil você preencher as vagas, né? Então tem um gap aí no meio. Por que tem tanta gente desempregada e tem tanta vaga sem preencher? Então o Juicy Hub quer ser uma solução para isso também, de fazer um processo de incluir pessoas que às vezes não despertaram para a nova economia, sejam pessoas que assim, não entendem como funciona ou mesmo pessoas periféricas que às vezes têm muito talento, mas não têm o acesso. Então a gente quer justamente cumprir esse gap através dos programas de conteúdo, dos programas de formação para justamente incluir essas pessoas no mercado da nova economia e acelerar a mobilidade social delas. Eu acho que para mim esse é o grande propósito, né, do que a gente está fazendo aqui. Eu nunca apresento o Juicy Hub como um coworking, eu falo que a gente é um hub de inovação focado em acelerar a nova economia fora das metrópoles. Olha só que bacana, muito legal. Ó, lembrando que as empresas que a Ludmila faz parte, né, já ganharam vários prêmios, né, até internacionais, e durante esse processo aqui de construção do Juicy Hub, você recebeu a mentoria, né, de grandes empresárias também? A gente, né, tive a felicidade, no meio da pandemia, todo mundo naquele desespero, né, naquela sensação de insegurança, eu recebi uma notícia assim, maravilhosa, que foi ter sido selecionada pela UI para o programa Winning Women. A UI é uma das 4 maiores consultorias do mundo, é uma empresa global e eles plugam, né, empreendedoras que eles chamam de alto potencial, de alta performance, com uma rede de empreendedoras super estabelecidas como a Gabriele Baumgart, como a Luísa Trajano, como a Renata Spaliti. Eu tive o privilégio, né, de receber mentorias e conhecimentos de uma rede muito incrível de mulheres e profissionais da UI e eu tenho certeza que colaborou muito para que eu tivesse coragem de fazer isso aqui. Bom, e ela quer fazer essa mentoria também para essas pessoas terem acesso também, né? Tem que ter o give back sempre, né? Exatamente. Ludmila, sou seu fã, parabéns pelo trabalho, você e Maurício, acompanho desde o início, muito orgulho de vocês e vamos convidar aí as pessoas a conhecerem aqui o espaço, né, presencialmente. Com certeza, eu acho que não existe o Juicy Hub sem as pessoas, né, João? Eu quero ver você muito por aqui, nos happy hours, frequentando aqui o Juicy Hub e o seu público também, né? Acho que é super importante o pessoal prestigiar, porque no fim das contas o empreendedor precisa disso, né? Não adianta a gente montar coisas incríveis se as pessoas não vêm, né? Então acho que é um convite, a gente está numa fase ainda da pandemia, né? Mas a gente quer ver isso aqui repleto de pessoas de todas as idades, de todos os perfis aqui dentro do Juicy Hub. E como as pessoas podem saber do cronograma de eventos que acontecem aqui? São abertos, não são abertos? Tem muitos abertos, a maioria hoje está funcionando de maneira aberta. Acho que a forma mais fácil é acessar o Instagram, que é @juicyhub.co ou o site juicyhub.com.br. Legal. Eles estão super bem localizados aqui no coração do Gonzaga, na Costa 433, e o espaço está lindo, maravilhoso. Parabéns, Ludmila. Muito obrigada, João.